Agora, na Educativa FM Campina, Hora de Prosa. Hora de Prosa. Alô Campina, que nos escuta pelas ondas da 98,9 FM, Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. E alô mundo, que nos acompanha pelo YouTube, no nosso canal Educativa FM Campina. Este é mais um programa Hora de Prosa. No teatro, tudo é verdade, até a mentira. Essa frase é de Augusto Boal, um dos maiores nomes das artes cênicas brasileiras. Então, por essência, a arte do ator é a verdade. Tudo que se fala, tudo que se faz, tudo que for feito, tem que ser feito com verdade. Essa talvez seja uma das palavras mais importantes a ser entendidas por aqueles que se atrevem a subir no palco. Maquiagem, luz, cenário, figurino, tudo para fazer o brilho do teatro acontecer. Mas, sem dúvida, a parte mais importante é o elenco. Em 2008, eu chego em Campina Grande, já tendo feito teatro desde 1995, e querendo estar na cena campinense. Mas como fazer? Nessa ânsia de teatro, me matriculei no curso de formação de atores do Teatro Municipal Severino Cabral. E lá, conheci alguns dos grandes nomes das artes cênicas desta cidade, da Rainha da Borborema. E acabei conhecendo o meu convidado de hoje. Como eu pensei em ingressar no teatro? Através desse curso. Porque ser ator é dar vida a outras vidas. E o meu convidado faz isso como poucos. Ser encenador é criar uma cena, tirar do papel as ações, movimentos, a vida presente nas linhas escritas e na imaginação de um autor. O meu convidado faz isso com maestria. Afinal, teatro é vida. O meu convidado hoje eu posso dizer que é meu companheiro de arte e cena e um dos meus mestres na minha carreira artística. Bem-vindo, Chico Oliveira. Bem-vindo. A todos meu abraço e é um prazer muito grande estar aqui. E você sabe que eu sou stanislavskiano, né? Então você já começa me emocionando. Eu vou segurar a onda tecnicamente aqui para poder dar entrevista. Se não quiser segurar a onda tecnicamente, pode ficar à vontade. A gente gosta. A gente não vai fazer teatro, mas a verdade vai ficar nesses microfones. A gente vai fazer um jogo que não é cênico, mas é de vida. E como o teatro é vida, vamos embora, né? A frase do Boal já me emociona muito. Porque é tudo isso que ele falou nessa frase é verdade. E você lendo a frase e uma voz aqui falando na minha cabeça. A única coisa que não pode ser falsa e fake no teatro é o ator. O indivíduo ator, que contempla ator e atriz, né? Claro, os gêneros. Realmente a gente descobre que tudo pode ser trabalhado a partir de uma ilusão, mas tem que ser verdadeiro. E o homem não pode ser falso. O homem tem que ser verdadeiro. Então o ator precisa se presentificar de verdade para ser o que for necessário na cena. Tem uma música de Fábio Júnior, inclusive a minha música favorita de Fábio Júnior, chama-se Rio e Canoa. Ele diz assim: mentir, fingir para mim só é e será possível sob holofotes num cenário como ator. Eu acho a frase perfeita, mas só que não é mentir, né? Não é mentir. Mas eu acho que é comum no começo, sabe? Eu acho que para pessoas que não assumem o teatro como uma missão de vida e profissão, e uma profissão de arte, né? De trabalho, uma profissão de fé. Profissão de fé. No caso, eu acho que ser professado. Eu acho que não dá para compreender muito, porque a gente vai compreendendo com o tempo, Júlio e os ouvintes. A gente começa achando que a gente vai ter que inventar, que a gente vai ter que ser
falsificar, que ser falso no que a gente vai fazer. E a gente vai descobrindo com o tempo que o teatro exige cada vez mais que você seja verdadeiro, senão não vai conseguir ser ator, não vai conseguir fazer essa arte. Então, hoje eu sei muito bem o que é fantasia no teatro. A fantasia no teatro não é sinônimo de mentira, mas sim de capacidade de voar, de ser tudo, todos, ser onipresente, onisciente, tudo que é possível. Então é um poder a partir da verdade que você encontra sendo. Mesmo interessante, eu acho, assim, essa questão do teatro e da arte, de uma forma geral, essa verdade que precisa ser colocada para além da verdade questionada, de dizer assim, mas isso é impossível no mundo real. Mas a gente tá na arte exatamente para fazer o impossível acontecer, né? Eu acho que o impossível que a gente faz acontecer é justamente a afirmação de que é possível. A gente só sabe a gente só pensa ou acha que é impossível antes de tentar e conseguir. E o teatro é, por excelência, essa prática que faz o sujeito se ver vendo, e uma vez que ele vê, ele se vê na ação, na vida do palco, na sua própria vida. Então ele percebe o quanto que ele é capaz e que uma fantasia, aí sim, a fantasia que ele tinha antes de que não era capaz, vai por terra e ele diz, não, eu posso, eu sou capaz, é possível sim. Nós estamos conversando com Chico Oliveira. Chico Oliveira é ator, encenador, psicólogo, mas a gente vai falar da psicologia daqui a pouco. Agora nós vamos para a arte. Chico, como é que você começa na sua vida artística? No teatro. No teatro, eu fui levado ao teatro pela minha madrinha de teatro, Lúcia Cabral, em 82. Ela era minha professora na Escola Integrada da FURN, e aí era minha professora e a gente fez alguma coisa para Dia dos Professores e, claro, né, quem estava lá, eu querendo fazer alguma coisa para além de ler e escrever. Isso era o quê? Ensino fundamental? Era o que hoje é ensino fundamental, né? E aí ela me levou. Eu entrei no grupo Cacilda Becker, que era um dos grupos tops na época, né? Mais conhecidos e tal. Tinha vários, mas esse era um dos mais... E eu me vejo lá e começo a descobrir que eu sou isso. Que eu não sei fazer outra coisa a não ser observar a vida, o mundo, a mim mesmo e transformar isso em ação de alguma forma. E o teatro é o lugar perfeito para isso. Isso começa em numa peça de escola, feita dentro do ambiente escolar. Na escola foi só uma esquetezinha para o Dia dos Professores. A minha primeira peça mesmo no teatro municipal, no grupo Cacilda Becker, foi A Ratolândia, um texto de Ademar Dantas, dirigido por Emilson Formiga, os irmãos Emilson Formiga e Raimundo Formiga, que eram quem comandavam o Cacilda Becker. E desse dia você resolveu, não, eu quero isso para minha vida, eu quero ser ator, e partiu para fazer teatro. Eu acho que a teimosia, né? Eu fui descobrindo que eu sou teimoso e até hoje eu acho que o que faz eu persistir, insistir é essa teimosia, mas você vai descobrindo que é uma teimosia que vai para além de um forçar a barra. É uma teimosia porque é questão de vida, é questão de respirar. Se não tiver arte na minha vida, eu não vivo. Então eu descobri que era minha respiração aquilo ali. Enquanto alguns que eu via, inclusive comecei a perceber lá que alguns tinham mais como, sei lá, um passatempo, uma coisa entre diversão, tantas outras. Aquilo começou a ficar para mim sendo a minha diversão. E aí eu fui optando por isso a minha vida inteira. Quantas reuniões de família finais de semana eu perdi porque minha família estava lá. A minha família de arte. E eu fui optando por isso. São escolhas.
São escolhas. E aí você abriu mão de muita coisa para poder fazer isso. Abri. Tanto que para algumas coisas eu acho que nem lembram de mim para convidar na família, porque já vão dizer, não, ele está lá no teatro. Ele tem espetáculo, ele tem ensaio. espetáculo. Ah, não chama. Às vezes eu estou livre, leve e solto, querendo, louco que me convidem para uma festa, tomar uma cervejinha, alguma coisa, mas as pessoas não chamam, porque dizem, não, ele é artista. E eu sou artista, eu sou mesmo, eu gosto disso. E essa consciência, essa compreensão de ser artista também levou um tempo para eu entender o que é ser artista, assim, pelo menos do meu ponto de vista. E o que é ser artista, Chico? Rapaz, é um ato, como eu te falei, de fé, um ato de resistência, persistência, insistência. A capacidade de você ser gente como toda outra gente, mas para além do comum, do trivial, você treina, você ganha com a prática da arte um modo de ver para além do cotidiano, do superficial. Eu tenho uma frase que eu acho que fala mais sobre ser artista de verdade do que o que eu estou falando, que é do Antunes Filho, que foi diretor do CPT, o Centro de Pesquisa Teatral do Sesc Anchieta, em São Paulo. Ele foi por muitos anos. E ele tem uma frase que diz assim: o teatro não é vegetal, é mineral. Então, entenda-se, o que ele quis dizer que para ser ator, para ser teatro, de verdade, você tem que entrar nas entranhas da terra. Você não pode ser um alface que fica só raso e qualquer pessoa arranca e colhe. Não, a gente tem que ser mineral. E o ator, para mim, é isso. Eu tenho que ser isso. A arte em mim exige que eu mergulhe, que eu me arrisque, inclusive, a ficar sobeterrado, não saia mais das entranhas que eu entro para encontrar a pérola que é instigada por uma imaginação, uma vontade. Então, eu acredito muito nessa frase dele. Eu me vejo assim. Às vezes, a gente se lasca todinho, assim, toma umas porradas, mas faz parte dessa busca da verdade sua em primeiro lugar no que está fazendo. A verdade sua em primeiro lugar. Essa frase é interessante. Você disse que é stanislavskiano, né? Já abriu aqui dizendo isso. Mas quais são suas influências, além de Stanislavski, é claro? Stanislavski, né, para mim é o grande papa. Eu comecei entendendo o que eu estava fazendo lendo Stanislavski. Por mais que os primeiros livros traduzidos no Brasil eram totalmente desvirtuados da essência, que hoje, né, tem livros realmente traduzidos com a essência do que é o pensamento, o sistema stanislavskiano, desse russo precursor do trabalho do ator, de sistematizar o trabalho do ator. Ele foi pioneiro, cara. Não existia isso, dicas, sabe? Não existia norte. Então, ele foi o precursor para estudar em laboratório e anotar e pensar e tal. E aí, eu digo que eu sou stanislavskiano porque muita gente tem uma noção equivocada de Stanislavski. Porque os estudos hollywoodianos deturparam o sistema de Stanislavski e colocaram até como método stanislavskiano. Então, eles traduziram para a língua deles e deturpando e ainda, entendeu? E aí o que chegou para a gente foi o que foi ensinado em Hollywood. Então, tem algumas coisas que não são muito bem quistas por muita gente de teatro. Mas quando eu digo que eu sou stanislavskiano, eu estou querendo dizer que eu não tenho medo de me emocionar com a vida, com as coisas, com as pessoas, comigo mesmo. Então, eu sou uma pessoa... porque, para além de tudo, ser ator, fazer teatro, tem que ser gente. Tem que ser gente. Tem que se perceber como gente. Não dá para inventar, achar que é outra coisa. Você tem que ser gente. É de carne e osso e emoção. Então, eu já fiz trabalhos com outras... sob a luz de outros pensadores...
que criaram métodos, Eugênio Barba, por exemplo, Grotowski, que eu amo, são figuras que são importantíssimas. Por quê? Porque eu acho que o que alimenta a força do teatro é a diversidade que existe de pensamento e de possibilidades do fazer teatro. Aí, claro que sempre existe a moda, né? Ou então os que vão defender muito. Eu digo que sou stanislavskiano, mas eu não vou me negar a sentar na mesa e jantar Grotowski, jantar Barba, porque eu já fiz isso e farei quantas vezes for necessário. Mas... do projeto, do processo. Eu acho que... Mas eu não tenho medo de dizer que sou, porque, para mim, ser tomado por uma emoção não é perder a razão. É ser turbinado pela força de um poder que é legítimo do homem, de ser gente. Não dá para ser só articulação. Articulação que eu estou falando, vértebras e tal e tal. Tem que ser vértebra. Se meu corpo estiver maravilhoso, treinado maravilhosamente para uma boa expressão, ele, no meu entender, ele precisa estar alimentado por uma emoção para não ficar só um carro bonito que o motor não está sendo bem cuidado. Você fala uma coisa interessante. Para fazer teatro é preciso ser gente e tal. E aí a gente já falou que o teatro é vida, o teatro é verdade. Tudo isso. Colocando assim, vou usar a palavra encenando, interpretando, atuando de forma errada. Mas dentro desse contexto. Vou fazer uma provocação a você. Vamos aqui nas provocações. Você acha que tem gente atuando, encenando nas ruas mais do que as pessoas que estão atuando no palco? E com mais propriedade ainda do que muitos atores que estão no palco e muita gente que está dirigindo ou encenando no teatro. Como em toda e qualquer profissão, existem os charlatões. Não é verdade se a gente quiser acreditar ou apregoar que no teatro só existem pessoas que são do bem e fazem a coisa com consciência. Não. Como em toda e qualquer profissão, existe no teatro também muita gente que está se aproveitando do lugar que, para mim, é sagrado, porque é uma questão de escolha de vida, de profissão, e que é meu sacrário. Então, eu acho que eu falei a palavra sacrário, está muito ligado à religião, sim. Todo mundo sabe, principalmente da Igreja Católica, que é aquele lugar onde se guarda o corpo de Cristo. Né? Para quem é católico sabe disso. Então, aquele lugar, quem está capacitado para abrir aquele lugar é quem se preparou para isso, com todo o entendimento teológico, filosófico, né? Religioso, né? Corporal, simbólico, para aquilo. Então, se eu for lá e meter a mão naquilo, eu estou sendo um violador de um lugar sagrado. E tem muita gente fazendo isso com o teatro e eu me sinto violado, me sinto invadido. Ainda tem muita gente que acha que fazer teatro é decorar um texto, chegar lá e falar? Tem, muita gente. E é justamente o oposto. O texto que o ator precisa, né, memorizar quando a encenação parte de uma dramaturgia já pronta, ou então que ele vai descobrindo que falar num processo de criação durante um laboratório de teatro, e ele vai, né, claro, codificando, porque a língua é um código, né? E ele vai pensando, eu vou falar isso, eu vou melhor falar isso. Não é o tempero principal do teatro. É apenas mais um tempero. Mais um elemento. Mais um elemento. Então, tem muita gente equivocada, assim, que acha que fazer teatro é decorar um texto, vestir um belo figurino e fingir que está entendendo, que está compreendendo, que está sabendo o que está fazendo. Isso é fingimento. Pronto, na frase do Boal eu entendo isso. Tudo que é para esse lugar do fingimento não é teatro. E agora, há de se considerar os valores de cada coisa, de cada elemento que é usado no teatro ou para o teatro. Como, por exemplo, a Bibi Ferreira, a grande diva do teatro brasileiro e mundial, que ela dizia que o ator que não sabe dizer um texto não é ator. É também importante, mas não é... Mas não é tudo. Não, jamais. Tem uma série de elementos, uma série de coisas. Até porque,
ainda linkado com essa coisa de ser verdadeiro, Júlio, tem muita gente que sabe falar bem, mas não fala a verdade. Eu vou citar duas pessoas que fazem parte da minha vida teatral. O meu primeiro diretor de teatro foi Fernando Paletó, lá em São José de Piranhas. O Fernando tinha vindo do Rio e tal. E ele falava sempre... E aqui, quando eu ouvi essa frase do Boal e tal, eu quis abrir nosso programa de hoje exatamente com essa frase. E aí eu lembrei de Fernando, que ele falava pra gente com um sotaque carioca carregadíssimo. E ele dizia assim: teatro tem que ter verdade. Se não tiver verdade, não é teatro. E meu primeiro professor de teatro, Fernando foi meu primeiro diretor, mas para ali meu primeiro professor de teatro foi Leonardo Nóbrega, saudoso Léo, que hoje dá nome ao anfiteatro do Espaço Cultural João Pessoa. E Leonardo dizia assim: o ator é alguém que empresta o seu corpo e a sua voz para outra pessoa. E com propriedade, com consciência. Porque o que faz o teatro ser verdadeiro e o ator, o indivíduo ator, o ator, atriz, serem verdadeiros no palco é a consciência do que está fazendo, do como está fazendo, do porquê está fazendo, do para que está fazendo e com quem está fazendo. Para chegar ao como está fazendo. Para chegar ao como está fazendo e ter capacidade de avaliar se está fazendo um bom serviço à comunidade, à humanidade ou não. Porque o teatro é essencialmente esse o convite. Prestar um bom serviço para a humanidade. Se não for, não é teatro. Chico, e até onde vai a importância da observação da vida, das pessoas, do cotidiano? Até onde vai a importância da observação para o fazedor de teatro, para o diretor de teatro, para o ator de teatro, para o iluminador de teatro? Até onde vai a importância de se observar? É tudo. É tudo, porque a observação também é um campo vastíssimo, né, de possibilidades. Observar olhando, observar sentindo, observar vendo e vendo-se, existindo. A autoconsciência. Autoconsciência, essa coisa toda. Então, assim, não existe só a observação pro sujeito que faz teatro, o indivíduo, ator, é uma observação complexa e expandida. Ela não é só, estou dizendo, focada num objetivo. Ela é, além de ter o foco do objetivo para o qual a gente pretende atingir, ela também está ampliada para o universo. Então, é muito mais além do que só um foco único. É como um farol. É um farol. Ele tem que girar e iluminar e ver o que está... Entendeu? Porque é um farol. O indivíduo ator é um farol. Deve ser um farol. Não ilumina só. Ele gira, ele quer iluminar, ele quer ajudar no sentido de iluminar. E enquanto ele faz isso, ele se ilumina. Se ilumina no sentido de se ver. Porque onde bate a luz, há mais percepção. Então, a observação para o ator é essa perspectiva de iluminar enquanto ilumina-se e vice-versa. Ilumina-se iluminando. É uma troca. Chico, Constante. você falou que começou com Lucinha Cabral lá na escola e tal em 1982. Sim. De lá para cá se vão 41 anos. Você considera que 1982 é o seu início de carreira artística? Sim, eu tenho memórias, como eu falei, né, eu sou stanislavskiano, então eu tenho memórias emotivas que me alimentam até hoje, desde o meu prezinho da escola, que era onde, acho que, né, mais longe que eu posso. Tinha uma professora por exemplo, dessas encenações normais, né, de Páscoa e tal, eu lembro de um evento que me marcou minha vida, e certo dia eu encontrei ela na UEPB e eu falei para ela: a senhora me deu a mão uma vez que a gente foi encenar
Páscoa, alguma coisa da Páscoa, era o coelhinho da Páscoa que traz para mim. Eu ensaiei horrores com ela, amava o queijo com goiabada que ela dava. Claro, eu ia muito também por Pelo isso. queijo com goiabada. Pode revelar. Mas queijo com goiabada, o pessoal chama de Romeu e Julieta, já é teatro. Exatamente. Mas eu lembro do dia da apresentação que eu chorava compulsivamente. Medo, né? Cagaço mesmo. E aí ela me deu a mão. Eu lembro daquela mão quente me levando e dizendo, eu canto com você. E teatro, para mim, é isso. O exercício de estar com. Não existe teatro se não tiver coletividade, se não tiver mão com mão, no sentido não literal da palavra, mas você tem que sentir que o outro está com você, fazendo junto com você. Você nunca está só. Isso é o que me encanta no teatro. Aí vem uma plateia que se encontra com você, com os outros que estão com você, e se torna um encontro maior ainda. Se não tiver isso, não é teatro. Teatro é um encontro. É a arte do encontro. A arte do encontro. A arte do encontro para juntos celebrarmos a vida em forma de fantasia, ou seja a fantasia, inclusive, inspirada na realidade. Nesses 41 anos, Chico, você já contou quantos espetáculos de teatro você já fez? Eita, não, eu não sou bom de número, por isso que eu não fiz matemática. Eu tenho uma amiga que é boa nisso, que é a Regina Albuquerque. Então, ela soma, divide e multiplica muito bem. Apesar de ser uma grande artista, ela também tem essa faceta, mas eu não. Eu acho que eu fugi para o teatro e para a psicologia justamente porque eu não queria ficar somando e dividindo. Inclusive, isso é simbólico, porque no teatro a minha sensação é que a gente multiplica, faz a multiplicação. Por mais que a gente viva fases de menos, né? Mas eu acho que sempre, por exemplo, se o ator vai apresentar e tem uma pessoa, então um elenco de 2 mais um já tem 3. Mas se tem uma plateia de 500, então é 500 mais aquele elenco, e é uma soma, é uma multiplicação para multiplicar mais ainda, ideias, provocações, reflexões. Então para mim é igual às cataratas do Iguaçu agora, com o volume que está. Assim, o normal é bonito, mas como está agora é encantador e desesperador, dá medo, encanta, e é tudo isso junto. Como é a vida. Como é a vida. Por isso que o jargão, teatro é vida. E é mesmo, só que se a gente ficar repetindo como algumas pessoas fazem, seja lá como for, em forma de oração, que só repete, mas não tem consciência do que está repetindo, aí mecaniza, então não funciona. O teatro é vida, mas você tem que entender, quem fala isso tem que entender por que é vida. Eu entendo porque eu só estou vivo, literalmente, por causa do teatro. E você falou uma coisa interessante, quer dizer, muitas coisas interessantes, mas vou pegar um gancho de que você falou o seguinte: um espetáculo em que tenham 2 atores, se tiver uma pessoa na plateia, já são 3 para essa comunhão, para esse encontro. E se tiver 500... Para esse ritual da comunhão humana. E o ator ele precisa ter, na sua concepção, a importância de, tanto faz, ter um na plateia como ter 5.000? Eu acho que ele sempre tem que desejar que a humanidade toda esteja nesse ritual, nessa ideia de nós podemos ser melhores, nós podemos fazer melhores. Eu acho que é essa a ideia. Seja o espetáculo que for, seja só para divertir, no sentido, é uma comédia rasgada, não sei o quê, mas a ideia é, aqui a gente reuniu gente para rir, esse riso vai transformar alguma coisa, ou alguém, ou alguma ideia, ou algum momento que seja. Ou um grande Shakespeare, um drama, uma tragédia que faz você pensar com as vísceras também e tal. Então, mas o mote principal do ritual do teatro é fazer a gente pensar sobre nós mesmos. Chico. Seja rindo ou chorando. Seja rindo ou chorando, ou rindo e chorando. Ou rindo e chorando. Que geralmente eu faço isso. Às vezes quando eu rio, eu choro. Sim. E quando eu choro, eu rio. Porque o choro também é sinal de vida.
de Com verdade. certeza. Vida e verdade. E chora-se por sensações muito distintas. Acho que foi por isso que eu nunca engoli o choro quando mandaram engolir. Eu acho que não é por aí não. Acho que você tem que chorar mesmo, sendo homem, mulher, bicho, árvore, planta. Tem que chorar, tem que chorar. Como também tem que rir, tem que dar gaitada. Eu acho que você já me viu numa plateia dando gaitada. Não é pra... É porque eu sou aquilo, eu sou isso. Se você me faz rir, eu vou rir. Se você me faz chorar, eu vou chorar. E quando eu estou para uma comunicação e eu sei que espetáculo é aquele, eu tento me conectar com a verdade que tem que ser vivida. Se é para fazer chorar, vamos lá. Eu vou chorar junto e vamos lá. Vamos refletir. Tenho medo não de choro, não. E nem engole. Nem engole. O melhor é isso. Não engulo. Não. Se você que está nos ouvindo, nós estamos conversando com Chico Oliveira, ator, encenador, psicólogo, e não engula o choro. Não. Quando alguém disser a você, engula o choro, é você dizer assim, engula essa frase. Engula essa frase e venha chorar comigo, porque há necessidade de chorar muita coisa nesse mundo. É falsa a ideia, tá vendo? Tua frase foi excelente no começo, porque falar sobre teatro, para mim, é falar sobre verdade. E claro que eu tenho as minhas concepções, são as minhas verdades no teatro, certo? Pode divergir de muita gente e numa boa, eu vou respeitar completamente. Aliás, eu só estou no teatro porque é um ato de aprendizagem do diálogo. Né? A gente vai aprendendo a dialogar com umas inúmeras diferenças. É claro que, né, a gente não é biscuit em cima de mesa que não tem sentimento, né? Então tem os arranca-rabos, tem... Sim. Tem os... É que é tudo como você disse, teatro é vida. Então tudo que tem na vida tá lá. Tudo. Inclusive a briga. Inclusive o símbolo do teatro já diz tudo. Que são as máscaras, uma que ri e uma que chora. E juntas. E a interseção delas, o teatro é a interseção disso, não é uma máscara nem outra. Sim. O teatro é o que une as duas, porque a vida é isso. O ser humano é isso, é direito e avesso, é cara e coroa, é feio e bonito. A vida é isso. Olha, às vezes eu fico olhando assim para alguns movimentos de vida, né, em algumas pessoas, e eu fico pensando... Meu Deus. Aliás, eu fico olhando para mim mesmo. E também quando eu vejo as pessoas. Por exemplo, envelhecer. Algumas pessoas chegam para você, mas faz isso, tá ficando com muita ruga. Eu acho que são ganhos. A vida, isso aqui é a leitura do que eu sou até aqui. Claro que eu concordo também que se cuidar e tal, mas eu acho que tem algumas pessoas que passam da linha... necessária do cuidado e começam a entrar numa viagem. Isso é uma viagem, entendeu? Uma fantasia que não é com pé no chão. O teatro é uma fantasia de pé no chão. Fantasia de pé no chão. Gostei disso. Gostei, adorei. Fantasia de pé no chão. Chico, depois de 41 anos de teatro, ainda bate nervosismo ao subir no palco? Como aqui agora, quando foi para começar a entrevista. já muitas entrevistas... Agora você vai ganhando uma capacidade de respirar, que é também fundamental no teatro. Aliás, é fundamental para estar vivo. Nós passamos por uma pandemia que o mote principal era: se você continuar respirando, continuará na Terra, se não, é hora de partir. Então, e isso é muito simbólico para o ator e para o teatro. Para mim, então, que é assim, respira. Tá difícil? Respira. Tá em êxtase? Respira. Porque se tá difícil e você não respira, pode ficar pior ainda. Se você tá em êxtase e não respira, você pode ir para um mundo que não é real. Teu êxtase vai te levar para um mundo de fantasia vivendo na real. Aliás, como eu sou psicólogo, eu já trabalhei em hospitais psiquiátricos. Eu trabalhei aqui no João Ribeiro, fiz meu estágio aqui em João Ribeiro, quando tinha o João Ribeiro, o Hospital João Ribeiro, foi meu estágio, e trabalhei num dos maiores hospitais da América Latina psiquiátricos, que foi o Juqueri, em São Paulo. Né? Foi desativado, porque veio a antipsiquiatria, ainda bem, né? Quando eu fui trabalhar lá, já tinha esse movimento de antipsiquiatria, e eu sempre o teatro estava... Né, na minha prática de psicólogo, como, por exemplo, eu não consigo... Aí é onde eu fico afirmando que eu sou stanislavskiano, porque as pessoas ligam Stanislavski a um psicologismo que
que não é verdade. E mesmo que seja verdade, é real, porque todo ser humano tem psicologia. Sim. Se admite ou não, se não é consciente ou não da psicologia que tem, para onde essa sua psicologia está lhe levando ou fazendo você, levando você e fazendo você viver de modo X, Y, Z, admitindo ou não, você é psicologia. Psicologia no sentido de ser um indivíduo que pensa, que sente, que projeta, e aí por aí vai. Que finge, né? E se a gente for negar isso na gente e também na vida do palco, do teatro, é falso, porque o ator é gente. Por isso que eu reforço, tem que ser primeiro gente. Então tem que aprender a respirar. Sem respiração não há vida. E como aqui, você perguntou se eu fico, eu fico, mas eu tenho, claro que com o tempo você vai desenvolvendo tecnicamente, porque tem a parte técnica que a gente aprende e é muito necessária, né? O técnico é aliado à emoção e ao que surge do que não é, né, possível quantificar fisicamente, mas você vai aprendendo tecnicamente a dizer, pô, aqui eu preciso colocar em prática esse aprendizado. E aí você vai ganhando mais pé no chão. Eu vou aproveitar aqui um gancho que você falou da pandemia, que a pandemia a gente dizia para respirar, para entrar numa outra faceta sua da interpretação, que é o audiovisual. Antes de falar do cinema, você fez um comercial, uma campanha sobre a pandemia, durante a pandemia. Com muito medo, por sinal. Essa era a minha pergunta, porque o comercial, inclusive, é muito bonito, é muito bom, muito bem feito. Muito medo. Quem foi a ideia de fazer aquele comercial, assim, o argumento do comercial? Eric Marreiro. E... agora eu esqueci o nome, infelizmente, do diretor, mas eu vou lembrar como... Bom, mas é o seguinte, é um Kenio. Sim, Kenio Rogers, eu acho. Não é Kenio Rogers, não. É daqui. Eu vou... Bom, mas se eu não lembrar, me perdoe. Perdoe. Depois a gente olha no YouTube. É um parceiro de Eric que eles trabalham juntos e fazem grandes trabalhos. Depois você procura Chico Oliveira no YouTube, tem campanha da Covid-19. É um comercial muito bonito e forte. Dava até medo de assistir aquele negócio, mas era necessário. E a minha pergunta era essa, como é que foi fazer aquilo? Porque você fez no auge da pandemia. Foi, cara. Eu tive muito medo, mas eu não podia... Pronto, por isso tudo que eu falei antes, de ser artista, ser ator, eu não podia me negar a fazer aquele trabalho naquele momento. Por mais que fosse um risco, e que era um risco para mim. Eu costumo dizer que eu não sou aventureiro. E não sou mesmo. Eu nunca pulei de bad jump, nunca... O maior aventura para mim é o teatro. Com o teatro eu acho que eu já fiz tudo isso. Que é uma loucura, é uma aventura muito, muito grande. Então, para mim, o que me levou para ali foi ser artista, foi ser ator. E eu precisava colaborar com aquela comunicação, sabe? Eu precisava colaborar, eu precisava ajudar naquele sentido. Eu acho que eu podia ajudar daquele jeito. Me joguei, me entreguei e fiquei com medo também depois. Mas o comércio é muito de bom. Pegar Covid e ficar doente, mas aí era por uma boa causa. Você ajudou bastante no seu trabalho de ator com aquele comercial. Mas aí no audiovisual, Chico, você fez cinema, você fez clipe de música, né? Fez TV. Como é que eu queria que você falasse um pouco da sua experiência no audiovisual. Audiovisual para mim é o bebê na minha vida artística, certo? Porque é o bebê, porque eu comecei a fazer essas questões, quer dizer, questão de campanha televisiva eu sempre fiz, faz muito tempo que eu faço, mas filmes e tal, foi de um tempo para cá. Se eu tenho 40 anos de teatro, então o teatro predomina, a arte do teatro predomina na minha vida. Mas é uma experiência, mas foi a primeira, sim, o primeiro foi o curta de Aloysio, Borra de Café. E depois veio... No Tempo Feliz que Passou, um longa de André da Costa Pinto, que não foi lançado, e aí os motivos... Eu achei esse título como é O Tempo Feliz que Passou. O Tempo Feliz que Passou. Eu adoro o título. Esse título é muito bom. E o filme ficou maravilhoso. Nós vimos, o elenco viu o filme.
Maravilhoso. Foi um desafio e, assim, uma experiência que me fez, mais uma vez, perceber que a arte é poderosa e é linda em todos os aspectos. Mais uma vez, porque tinha muita gente envolvida, muita gente dando de si, o melhor de si para acontecer. Então, tanto lá quanto no teatro. A diferença é que no teatro é ao vivo, né? O olho não é a câmera, não é o olho da câmera, mas é o olho do espectador, que é diferente. É como na pandemia a gente ficou na virtualidade, né? Sim. Deu para fazer muita coisa. É muita coisa que, inclusive, nos salvou muito, né? Eu acho que a arte salvou muita coisa. A arte salvou muita gente. Enquanto não chegava a vacina, a arte salvou muita gente, inclusive a mim também. Mas esse campo, né, esse lugar do audiovisual é muito lindo, cara. E como é potente na nossa... Dizem que não existe inveja boa, né? E eu não costumo ser invejoso mesmo, não, mas eu quando olho o movimento audiovisual em Campina Grande e olho para o movimento teatral, eu fico com um pouco de inveja do audiovisual. O pessoal do audiovisual está mais organizado. E eu acho que nós precisamos urgentemente nos organizar enquanto classe teatral. Mas você fez um outro longa também, inclusive com o André da Costa Pinto também, né? Não. Tudo que Deus criou você não fez? Não, fiz não. Eu não estava naquele elenco, não. Você estava no Tudo que Deus criou também. Não. Foi o seguinte, né? O Tempo Feliz que passou. O Tudo Feliz que passou foi depois Foi. E você fez Eu acabei de fazer agora um com Carlos Mosca, o Brilho Carlos Cega, que inclusive me deu um prêmio no Moído agora, né? Sim, no Festival do Moído. Ele está circulando, né? Está circulando pelos festivais, está muito bem recebido. Como é o título? O Brilho Cega. É sobre Botija. Brilho Cega. É sobre Botija. Ele tem uma trilogia. Esse é o primeiro, o Brilho Cega é o primeiro. É que nos nossos bastidores a gente está com a Alain Leonardo, que trabalha em quase todas as produções de Carlos Mosca. Então, se eu for mentiroso aqui, já tem ali um alerta. Um alerta, E como foi participar do clipe do Grande Fome de Vancouver? Loucura. Foi muito bonito. É bonito. Eu estava filmando O Tempo Feliz que Passou. Aí ele me chamou para fazer aquele clipe lá. E eu vim um dia só para fazer o clipe. Foi maravilhoso. Eu achei... Pronto, eu estava começando a fazer alguma coisa nesse lugar e sempre achei... Com Fernando Teixeira, contra Fernando Teixeira. Com Fernando Teixeira, tudo. Seu rosto de vilão naquele clipe dá medo. Inclusive faz medo. Com efeito visual e tudo, né? Muito bom. Mas aí, Chico, no teatro você começa como ator e você vai para São Paulo, faz teatro em São Paulo, volta para Campina Grande e tal, e você resolve que você vai dirigir. Você se torna encenador, encenou alguns espetáculos, ainda hoje encena. Como é que você vira a chave de ser ator para dizer, não, agora eu também dirijo? A necessidade. A chave chama-se necessidade. Aí também você vê que quando a gente está ligado à vida real, a gente percebe a necessidade de ir para além do que você se acha capaz. Lembra que a gente já falou sobre isso nessa entrevista? Sim. Sobre se achar que não é possível? Então, mesmo achando que eu não tinha, né? Não tinha vibe, direção e tal. Inclusive, quando eu falava para algumas pessoas repetindo isso, eu tinha, para de falar isso, porque você já dirigiu, você é diretor, então... Mas, assim, isso foi, entendeu? Com o tempo que eu fui percebendo que era possível, mas por pura necessidade no começo. Para variar, em Campina Grande. Quando eu voltei em 2008, eu fui para São Paulo por necessidade de mudança mesmo, de ver de crescimento. Quando eu fui para São Paulo, eu me sentia como um peru, sabe? Girando no mesmo lugar? No mesmo lugar. Então eu falei, eu tenho que... Eu amo essa cidade. Amo. Eu me criei aqui. Eu não sou daqui, eu sou de Areal, né? Eu sou brejeiro. Eu nasci em Areal, mas vim para cá com 9 anos. Então eu me criei em Campina Grande. Eu amo essa cidade. Só que ela, como São Paulo também...
em alguns momentos, ela é meio que madrasta, assim, sabe? São grandes mães que puxam a orelha, às vezes, demais do filho. E aí eu fui para São Paulo, vivi minha experiência lá, extremamente produtiva para a minha vida, de pessoa, de indivíduo e como artista. Volto em 2008 e aí eu queria dirigir, eu queria fazer acontecer, né? Eu vim com um espetáculo pronto, né? O Excelência. Que eu tinha... A gente vai falar de Excelência. Excelência é lindo, na minha vida. Certo. E aí... sabe a necessidade? Alguém tem que fazer alguma coisa, assim, tem gente já fazendo ali, mas faz... E falta, às vezes. E eu acho que ainda está faltando. Eu estou sentindo essa sensação. Tem, mas... Sabe, eu vi uma expressão em Portugal, quando a gente viajou com as velhas, que a gente chegou na padaria para comprar, aí se perguntou se tinha. Tem esse tipo de coisa aí? O português falou, tem, mas acabou. Aí eu aqui em Campina Grande acho que eu escuto muito isso. Tem. Aí é como se um eco dissesse, mas acabou, mas acabou, mas acabou. Tem, mas acabou. Eu quero, precisa se entender mais sobre isso. Porque eu acho que eu sou da década de 80 e 90, né? O meu início é da década de 80, vivi 80, 90. Olha, tenho boas lembranças. Às vezes fica difícil falar sobre isso, porque como eu estou envelhecendo, muita gente já está olhando assim, como dizendo, o velho que fica repetindo que foi bom, que foi bom. No passado? Que foi bom, que foi bom. Mas eu queria muito eu quero muito que aconteça coisa boa para eu viver no presente também. Mas eu não, como eu sou stanislavskiano, minhas memórias emotivas jamais se apagarão dentro de mim para me fazerem atuar hoje, na vida e no palco. Você está colocando, é que você é ator por essência, mas a direção está chegando, equiparando-se nessa paixão ou a atuação ainda é superior? Não, acho que ator, eu nasci para ser ator, mas não há necessidade, eu sou diretor. Eu nasci para ser psicólogo também, que eu gosto muito, amo essa profissão. Eu atuei também nisso. Mas o teatro, para eu fazer bem, eu acho que eu tive que escolher uma. Sabe? Uhum. Se preciso for, necessário for, eu volto em qualquer momento para algum lugar. Eu acho que a gente pode, pode tudo, desde que a gente esteja aberto para... E tem, no mínimo, uma coisa que é fundamental, que é querer. Vontade. Então, por exemplo, se de repente começar uma vontade em mim de ser, sei lá, com a idade que eu estou, advogado, eu vou correr atrás, mas tem que ter vontade. Não dá para eu ir só por interesse, não dá para por interesse escusos e tal. Então, eu estou no teatro, por excelência eu me vejo ator. Ator, entendendo ser ator como um sujeito que se presta, um sujeito que é ponte, um sujeito que é canal de comunicar, para comunicar algo, para respirar junto com outras pessoas uma ideia, um tema, um incômodo. É isso, ator no sentido do sujeito que é um sujeito de ação. Mas a ação, para mim, não está da mesma forma como é para muita gente. Que eu acho que, inclusive, eu vejo muito isso em alguns... No começo, os alunos confundem ação com agitação. Sim. E movimento com agitação. Eu acho que são coisas diferentes. A ação não tem nada a ver com agitação, nem movimento é agitação. Movimento é outra coisa. Agora, a agitação tem muita. E esse pós-pandemia, então, meu amigo, é um misto de bicho morto com fedor agitando. Chico, em São Paulo, você foi apresentado a uma técnica de teatro de improviso, que é o teatro de playback. E você trouxe para Campina Grande, você é pioneiro no Nordeste, inclusive, do teatro de playback. Eu queria que você dissesse para a gente o que é o teatro de playback. Nós fomos pioneiros no Brasil. Eu fazia psicodrama, uma especialização em psicodrama, e conheci o Ferraro, o primeiro brasileiro que foi fazer teatro playback nos Estados Unidos. Então ele voltou com, assim, né, atravessado, tocadíssimo, e queria montar uma companhia de playback. Na época não existia. E aí eu era aluno dele de teatro espontâneo, que no psicodrama tem essa cadeira, teatro espontâneo, e aí eu falei, eu quero.
Eu quero. Achei bonito, achei muito interessante o que ele falou como era, e mais aquela velha história. Essa aventura eu topo. Mas o que é teatro de playback? Teatro playback, cara, o Jonathan Fox foi criador dessa técnica nos Estados Unidos, tem algumas décadas já, e essencialmente a ideia é reunir, tem um grupo de artistas, né, de atores, que ensaiam histórias da sua própria vida. Esse é o processo de ensaio. Né? Eles ensaiam, nossos ensaios são com histórias da nossa própria vida. Então, com a ideia de encontrar uma plateia, que a gente vai convidar a plateia para lembrar de histórias de vida que eles queiram ver recriadas no palco em forma de arte. Sem ensaio prévio. A gente não combina absolutamente com ninguém que história vai ser contada, não. É na hora, a gente escuta as histórias que surgem da plateia e a gente, com muita honra, o respeito, procura transformar essas histórias que foram oferecidas, a dramaturgia, né? Dramaturgia. A dramaturgia que os autores estão ali oferecendo, cara a cara, a gente tenta transformar da melhor forma possível, de forma digna no palco, em forma de arte. Então é um desafio muito grande, porque a gente não tem um texto para que ensaia previamente, a gente tem um ritual, né? Um roteiro que a gente tem tecnicamente, a gente sabe como começar, desenvolver e tudo, que foi criado por Jonathan Fox. Mas não tem ensaio prévio para o que que história a gente vai fazer. E tem muita coisa de teatro de improviso na internet que sempre volta, a maioria das vezes, para a comédia. O playback não é bem isso, né? Não. O teatro de playback é um teatro conectado com essa verdade que a gente vem falando aqui, da verdade da vida. E a vida não é só se esconder atrás de um riso. Então o playback se for uma história legítima que é para rir, a gente vai honrar. Mas se for, já ouvi também, já fiz muitas tragédias, inclusive que me fizeram repensar sobre estar ali no palco, ser ator. Pessoas oferecendo um pedaço da sua vida em forma de história para ser transformada em arte no palco. E não foi só flores, não. A vida não é só. Pessoas se entregando. É uma ilusão pensar que a vida é só flores. Não, é flores, mas também... A maioria das flores tem espinho. Uma das mais belas, né, que surge do cactus. E eu acho maravilhoso. Uma simbologia também que eu acho que é a flor de lótus. O lótus surge branquíssima, a branca é impressionante, né? A beleza da lama, do lodo. Eu sou, por exemplo, na vida, eu me considero uma flor que nasceu da lama. Assim. Eu já fui para a lama várias vezes. E não tenho medo de falar. E o teatro me ajudou muito a perceber que é possível, sim, estar na lama, mas renascer ou oferecer uma flor disso. E eu conheço... Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que não quer ter contato com isso, como se a vida não tivesse as duas faces da moeda. É interessante. A vida tem as duas faces da moeda, talvez as duas máscaras do teatro. E tem também, como a frase do Antunes Filho, tem a couve, não, como é que chama? O alface, que está em cima, que é belo também, mas a profundidade da terra esconde muita coisa. Chico, como é que você enxerga as políticas culturais, as políticas públicas culturais atualmente no Brasil? Atualmente, as que estão surgindo são muito interessantes. Muito interessantes. Eu acho que é uma luz que renova uma esperança nossa, assim, de artista. Porque antes... Até bem recente, né? Até bem recente não tinha sol, só breu. E acho que não tem como deveria ter. Não tem. Nós temos muito evento, mas sim, evento não é política pública permanente. E o artista e a arte, para ser regada como qualquer uma outra planta que precisa para crescer, tem que ter política pública municipal, estadual e federal. Se esta humanidade, se este país chamado Brasil quiser viver a verdade
que ele é, tem que valorizar e construir esse olhar, tem que observar isso e criar novas políticas de apoio ao artista e à arte. Apoio ao artista e à arte. A gente está quase chegando no nosso fim, a gente tem um inimigo aqui na hora de prosa, que é o relógio. Uhum. O relógio é nosso inimigo, né? Acho que talvez o crocodilo tic-tac lá do Peter Pan fica perseguindo a gente, querendo a todo tempo comer a gente. Então, se a gente enxergar que ele pode ser um grande aliado e dizer, parem para não falar tanta besteira, e pode ser muito bom também, Pode né? ser Vai também. depender... Mas eu acho que eu costumo dizer que a luta contra o relógio é uma das magias da vida. Porque se a gente achasse que tinha o tempo todo, a eternidade pela nossa, talvez a gente não se dedicasse a fazer alguma coisa. Aliás, uma das coisas mais importantes para o artista, o ator, é saber o seu tempo, mas é um tempo interno aliado a um tempo externo. Então, tem que estar antenado, tem que estar conectado. Em tempos de conexões, hi-fi e tal, uma das características fundamentais para o indivíduo ator é ser conectado. Para a gente finalizar, eu vou querer que você conte para a gente uma história curiosa que aconteceu com você no teatro. Pode ser no palco, fora dele, mas uma história curiosa que você lembra e diz, eita, fato tal. Mas tem que ser rapidinho, porque nosso tempo está acabando. Uma história curiosa que eu acho que homenageei o meu amigo Álvaro Fernandes. Grande Álvaro. Álvaro Fernandes, dramaturgo, ator, grande ator. Pronto, esse ator precisa voltar. Álvaro só quer dirigir e escrever. A gente estava encenando A Última Estação, que você fez também, né? Você fez o personagem que eu fiz como elenco da primeira montagem. No elenco da primeira montagem. Isso é piada interna. Piada interna, porque o texto fala sobre isso. E aí, Álvaro me ajudou. É curiosa sem ser engraçada, mas é um momento muito curioso e de muita importância. Eu perdi completamente a concentração e perdi o prumo. E Álvaro, sem sair da personagem, olho no olho, me deu a mão, entre aspas, e me fez voltar aos pés no chão. Por isso que até hoje estou aqui. Muito bem. Nós conversamos hoje com Chico Oliveira, ator de teatro, encenador, quer dizer, ator de teatro não, ator, porque ele fez cinema, TV, encenador, psicólogo. Chico, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade da fala e de falar sobre essa paixão que é o teatro, para mim. Nós somos a Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Eu sou o Júlio César Rolim, com produção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alan Leonardo Félix, transmissão pela rádio de JP Araújo, assistência de produção Felipe Bezerra e Ítalo Silva. Nosso convidado de hoje foi Chico Oliveira. Esse é o programa Hora de Prosa. Muito obrigado, público ouvinte. Até a semana que vem. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.